Olá a todas e todos! Nessa videoaula, o nosso objetivo é dar continuidade ao conteúdo programático da disciplina de Teoria Geral do Estado. Na nossa última videoaula, nós terminamos o tema da soberania e, consequentemente, nós terminamos também um módulo do nosso conteúdo programático, que era referente aos elementos, né, ou os componentes do Estado moderno. E, de alguma maneira, também estudando o que é o Estado moderno, o que é o direito moderno, propriamente dito. E percebam, né, que a gente fez uma análise muito, ora, histórica, ora dogmática, ou seja, da letra da lei, né, daquilo que está escrito nos dispositivos jurídicos. Seria um exemplo disso quando a gente faz uma abordagem jurídica da ideia de nação. Pois bem, atrelada a essa abordagem dogmática e especialmente a essa abordagem histórica, nós acrescentaremos agora, nesse próximo módulo, nós acrescentaremos agora uma outra perspectiva, que é a perspectiva da sociologia, ou de uma perspectiva sociológica do Estado. Não é? E aí que esse módulo vai ser destinado a aprofundamento de uma perspectiva sociológica do fenômeno Estado, do fenômeno da política. Para que nós consigamos fazer essa abordagem, nós vamos recorrer a um autor que eu particularmente gosto muito e que acredito tem grandes contribuições para serem feitas, né, à teoria geral do Estado, que é o autor francês Michel Foucault. E o Michel Foucault, sendo mais específico, nós trabalharemos inicialmente com uma obra chamada Segurança, Território e População. Quando eu falo, né, em uma análise sociológica do Estado e quando eu me refiro à utilização do Foucault, qual que é o meu objetivo com isso? Basicamente, eu posso dizer que a minha intenção ao estudar Foucault com vocês é que a gente consiga compreender de uma maneira melhor como se dá a interação entre Estado e sociedade. Ou melhor, né, utilizando uma terminologia Foucaultiana, eu quero entender com vocês como se dá, como se institui relações de poder entre Estado e sociedade. Ou ainda, né, dentro dessa perspectiva, eu quero entender com vocês de que modo o Estado ele direciona o seu agir, de que quais são os elementos, quais são as mentalidades, quais são as racionalidades que fazem com que o Estado, numa situação concreta, haja de uma maneira X e não de uma maneira Y. Então, assim, tentando resumir esse aspecto introdutório, o meu objetivo com você é exatamente entender essa dinâmica Estado e sociedade. E entender essa dinâmica a partir de um prisma específico, que é o prisma das relações de poder, ou do fenômeno do poder, que está ligado aí, como eu vou falar daqui a pouco para vocês, que está ligado à ideia de um condicionamento de conduta. Ok? Então, esse é o meu objetivo inicial. Entender essa relação Estado-sociedade a partir do prisma do poder. E o Foucault, como vocês perceberão já nessa videoaula e nas próximas, ele é um excelente teórico para se pensar dinâmica social a partir desse marcador, do marcador do poder. E como eu acredito, né, que muitos de vocês não tenham ainda familiaridade com o pensamento de Michel Foucault, eu gostaria de começar essa videoaula introduzindo não as reflexões dele acerca do Estado, mas nessa primeira parte da videoaula trazendo um aspecto geral da obra dele, né? Do pensamento teórico dele, das contribuições que ele deu, né, para a sociologia, para o direito, para o pensamento da área de humanas como um todo. E para que a gente consiga se aproximar do pensamento Foucaultiano de uma maneira mais adequada, eu preciso apresentar para vocês três conceitos que são três conceitos fundamentais. Que conceitos são esses para a gente conseguir entender bem o pensamento Foucaultiano? A ideia de saber,
ou discurso seriam a mesma coisa, a ideia de poder e a ideia de sujeito. Então, eu vou apresentar para vocês, nessa primeira parte da aula, esses três conceitos: saber ou discurso, poder e sujeito. São três elementos. E aqui eu já adianto, né? São três elementos que eu vou explicar separadamente, mas que na prática eles estão atuando sempre de forma conjunta, sempre de uma maneira articulada. Então, para começar a minha apresentação, eu falo para vocês da ideia de saber ou discurso. O que é isso? É um saber, quando eu falo em saber ou discurso, primeira coisa, eu estou me referindo a um enunciado acerca da realidade, ou de um sujeito, ou de um objeto, ou de um processo. Então, eu estou enunciando algo sobre uma realidade. Então, por exemplo, digamos que nós estivéssemos em sala de aula, né, em aula presencial, e eu falasse para vocês algo do tipo: olha, nessa sala de aula há um número maior de meninas do que de meninos. Ou há nessa turma que tem um total de 50 alunos, nós temos 30 meninas e 20 meninos. Quando eu falo isso para vocês, percebam, eu estou enunciando um saber sobre um âmbito do real, um aspecto do real, um indivíduo, um grupo, uma coisa. No caso, eu estou enunciando algo sobre os alunos. Eu estou emitindo um saber ou emitindo um discurso. Até aqui eu acredito que esteja tranquilo para todo mundo. Um segundo aspecto, é que eu já aprofundo um pouco essa primeira premissa acerca da ideia de saber ou discurso. A segunda premissa refere-se ao fato de que, para Foucault, todo enunciado, todo saber, ele não é meramente descritivo. O enunciado, na perspectiva de Michel Foucault, ele sempre é performativo, ou como ele vai dizer em alguns trechos das obras deles, né? O discurso é uma prática discursiva. Discurso como performance, discurso como prática discursiva aqui, podem ser entendidos como sinônimos. O que significa dizer isso? Que quando eu, professor, alego para vocês que existem mais meninas que meninos na sala de aula, esse discurso, ele não está simplesmente descrevendo uma realidade, mas ele, de alguma maneira, vai influenciar a conduta de vocês. Esse discurso, de alguma maneira, vai reverberar e vai produzir alguma consequência ou alguma resposta por parte do interlocutor, no caso, os alunos. Então, percebam que aí, nesse caso, a gente poderia pensar como uma consequência a uma possível articulação das meninas para garantir que os interesses das meninas sempre prevaleçam em relação ao dos meninos. Um outro exemplo que pode deixar essa ideia de prática discursiva mais evidente. Digamos que eu também estivesse na sala de aula com vocês e, então, uma das alunas resolvesse fazer uma pergunta. E eu, como professor, respondesse para vocês algo do tipo: nossa, mas que pergunta estúpida, que pergunta idiota. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo esse questionamento. Isso não é típico de um aluno de segundo período. Então, percebam que ao emitir esse enunciado, eu vou estar gerando uma prática por parte do interlocutor. Qual que seria a prática aí por parte dessa aluna que ouviu esse questionamento? Provavelmente essa aluna, ou ela se sentiria desestimulada a vir às minhas aulas, provavelmente ela não faria mais questionamentos, provavelmente ela reclamaria da minha conduta para a coordenadora do curso de Direito. Então, percebam que vários tipos de práticas podem gerar a partir de um saber. Mas o que a gente sabe é algo, uma resposta, uma consequência vai ser gerada a partir de um discurso, de um saber que é enunciado. Então, é importante a gente saber, nesse primeiro momento, a ideia, por exemplo, de saber enquanto prática discursiva. E aqui, agora me vem à mente só mais um exemplo, que é mais contemporâneo, e aí eu já ligo, e a partir desse exemplo eu já vou fazer uma conexão com o segundo termo que eu vou explicar para vocês, que é a ideia de poder. Então, hoje, por exemplo,
Então, hoje, nós estamos passando pela pandemia de coronavírus, não é? E, dentro dessa pandemia de coronavírus, a gente percebe que a gente pode dividir, digamos assim, a sociedade, dentro desse contexto de pandemia, em dois grandes grupos, que seria o grupo dos infectados e o grupo dos não infectados. Então, a gente tem dois grandes grupos. Percebam que, para instituir quem é infectado, quem não é infectado, eu preciso recorrer ao saber, eu preciso recorrer a um discurso. Então, por exemplo, um discurso médico. O médico, ele vai enunciar para a pessoa, olha, você é contaminada, olha, você não está contaminada. E por que eu estou chamando a atenção essa questão do coronavírus? Porque uma vez que eu falo assim, você está contaminado, perceba que uma série de condutas sociais, elas vão ser geradas a partir desse saber. No mesmo sentido, se eu falo, você não está contaminado, você não tem Covid-19. Quando o médico fala isso, emite esse saber, ele também vai gerar no sujeito que ouve esse discurso um posicionamento e, da mesma forma, vai influenciar a maneira que as pessoas ao redor vão lidar com esse sujeito. Se for contaminado de uma forma, se não for contaminado de uma outra forma. Esse terceiro exemplo, vinculado aí à questão do coronavírus, nos faz perceber uma coisa, né? Quem está aí mais atento consegue perceber. O quê? Consegue perceber que a partir da linguagem, a partir do uso dos saberes, eu consigo produzir relações de poder. E aqui o que significaria esse poder? Significaria dizer que, a partir do discurso, eu consigo gerar um condicionamento de conduta. Tentando dizer de uma outra maneira, da forma como eu estruturo a linguagem, da forma como eu manuseio a linguagem, eu consigo desenvolver relações de poder de uma forma X e não de uma forma Y, ou de uma forma Y e não de uma forma X. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que todo saber, uma vez enunciado, tendo em vista que ele é uma prática discursiva, ele vai gerar, inevitavelmente, relações de poder. E quando eu uso o termo poder, eu estou me referindo a quê? A condicionamento de conduta. A determinar como o indivíduo ele vai agir, ele vai se comportar, ele vai lidar consigo mesmo. Tudo isso se dá a partir dessa dinâmica saber-poder. Dando um outro exemplo, saindo aí do contexto de Covid-19, coronavírus. Quando a gente pensa, por exemplo, marcadores de gênero. E aí percebam a dinâmica saber-poder aí presente. Quando eu falo por exemplo, eu enuncio a seguinte frase. Fulano de tal é uma mulher. Perceba que quando eu falo isso, fulano de tal é uma mulher, eu não estou simplesmente descrevendo uma característica anatômica desse sujeito. O fato dessa pessoa ter uma vagina. Eu não estou fazendo somente isso, eu estou indo além. O que eu estou fazendo? Eu estou determinando para esse sujeito toda uma existência. Porque quando eu falo na categoria mulher, eu também estou prevendo e impondo para essa pessoa, e aí vem a ideia de condicionamento de conduta, a ideia de poder, eu estou impondo para essa pessoa toda uma maneira de existir. Então, uma vez que você é categorizada, rotulada como mulher, qual que é a expectativa? Que você, por exemplo, tenha determinadas habilidades, como, por exemplo, cozinhar, lavar roupa, saber cuidar de filho. Inclusive, né, essa é uma expectativa da mulher. Então, quando chega numa determinada idade de ter um bebê, né, de procriar, que se comporte de uma determinada maneira, que se vista de uma determinada maneira, que tenha, por exemplo, determinados gostos, né, e não tenha determinados outros gostos, que exerça determinadas profissões. Então, percebam que, a partir da categoria mulher, você consegue condicionar, você consegue gerar efeitos de poder.
Eu estou falando da mulher, mas eu também posso falar em relação ao homem, né? Então, quando o indivíduo ele é rotulado como um homem, espera-se que ele lide com o sentimento de uma determinada forma, que ele exerça determinadas profissões, que ele tenha determinadas habilidades e não outras, que ele tenha determinados hábitos e não outros, que ele lide com a sua sexualidade de uma forma e não de outra, que ele seja mais racional, mais objetivo, menos emotivo. Então percebam aí, repito mais uma vez, que o saber, e aí nesse caso saber se manifesta a partir daí, você é isso, você é homem, você é mulher, você é contaminado, você não está contaminado, como que a partir do discurso gera-se uma série de relações de poder, ou uma série de formas de condicionamento de conduta desses indivíduos que estão envolvidos em um determinado contexto específico. E aí, fechando essa ideia saber-poder, o que o Foucault ele vai defender? Que por mais que a gente tenha trabalhado aqui de forma separada, saber e poder, na verdade, quando a gente analisa a realidade fática, a gente percebe que saber e poder são dois fenômenos que estão sempre interligados. Inclusive, né, a forma mais adequada de se referir a ele seria saber poder. Saber hífen poder. Esse deveria ser o termo. Não falar só de saber, não falar só de poder, mas falar de saber poder, como um termo único. Exatamente por quê? Porque aonde há o saber, há necessariamente relações de poder, então o saber ele automaticamente ele institui esse condicionamento de conduta, e dois, né? Pensando na dinâmica de poder, o que que ele vai fazer, o que ele vai perceber? E aqui também já aprofundando um pouquinho, né, o que eu acabei de dizer. O sujeito, ou grupo, ou espaço que produz esse discurso, que tem esse privilégio, ele sempre vai estar criando novos saberes para se manter nessa situação de privilégio. Então, por exemplo, né, e aqui só explicando melhor essa passagem final que eu acabei de dizer. Então, digamos, quando a gente pensa a relação professor-aluno mesmo, né? Então, essa relação professor-aluno é uma relação que está marcada aí por saberes poderes. E o professor, num geral, para tentar se manter nessa situação de autoridade, ele vai estar sempre criando saberes que o mantém nessa situação de autoridade e que colocam o aluno nessa situação, digamos assim, de subserviência. É exatamente isso que busca apresentar essa parte final dessa ideia de saber poder. Repetindo, é o saber que produz sempre novas relações de poder e quem tem esse privilégio de produzir, ou que está nesse status de privilégio de poder, vai produzir sempre novos saberes para manter nesse estado de privilégio, manter uma configuração social específica de poder. Então, basicamente, aí são as reflexões introdutórias que a gente pode fazer acerca da ideia de saber e de poder. E tem o terceiro elemento, né, que falta explicar para vocês, que é a ideia de sujeito. Para explicar essa concepção, ou a definição de sujeito, eu gosto de pensar que sujeito, e eu acho que essa é a maneira mais fácil de entender, eu gosto de pensar que a ideia de sujeito está vinculada a um termo anterior. Qual o termo anterior? A ideia de assujeitado. Então, um sujeito é um indivíduo assujeitado. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, assujeitado a quê? Assujeitado às relações de saber-poder. Ok? Então, quando eu falo em sujeito, estou me referindo, repito, a um assujeitado a essas relações de saber-poder. Um detalhe importantíssimo a partir da perspectiva Foucaultiana. Percebam, gente, que os saberes, poderes, eles não são fenômenos que estão presentes em lugares específicos. Por exemplo, na escola, na fábrica, no direito. Não são fenômenos que estão exclusivamente em determinados espaços. Mas a ideia de saber-poder está presente em toda a dinâmica social. O Foucault diria, toda a relação humana
é uma relação de saber-poder. A gente consegue perceber essa dinâmica que eu expliquei para vocês em qualquer relação humana. Por exemplo, na relação entre pais e filhos, na relação entre amigos. Então, aquele indivíduo, por exemplo, que tem um carro, que tem um poder econômico maior, ele consegue ali, por exemplo, criar saberes, instituir relações de poder para determinar quem vai em qual lugar, que cerveja vai tomar no bar, ou qual bebida que vai ser tomada. Então percebam que ali, de uma maneira cotidiana, de um grupo de amizades, também vê a relação saber-poder. Na relação entre namorados, na relação professor-aluno, na relação patrão-empregado, enfim. Toda a relação humana, essa dinâmica saber-poder está presente. E, pelo fato de em toda a relação humana a dimensão saber-poder estar presente, logo o aspecto do sujeito ele também vem à tona. Ou esse assujeitado, ele também está presente em toda a relação humana. Tentando dizer de uma outra maneira, como toda relação humana é uma relação de saber-poder, a gente sempre vai ter aí a formação desse sujeito assujeitado a essas relações de poder. O Foucault, pensando no âmbito do saber, né? O Foucault, que defende que o saber ele é uma performance, que o saber é uma prática, a todo momento no decorrer da nossa vida, nós estamos sendo condicionados por esse saber. Então, hoje, por exemplo, hoje eu sou, a partir da ideia de saber poder, eu sou reconhecido como um homem, professor universitário negro. Um homem negro, professor universitário. Percebam que isso é um saber. E percebam que isso também é um poder. Porque quando fala-se, né? Olha, você é professor universitário. Então espera-se que eu tenha determinados gostos musicais, que eu tenha determinados hábitos, que eu leia muito, por exemplo. Espera-se que eu utilize da linguagem de uma maneira mais correta, dentro da norma culta possível, que eu tenha uma postura, que eu tenha, por exemplo, um determinado padrão de vestimenta, que eu tenha, por exemplo, determinados hábitos, determinadas rotinas. Olha como eu sou assujeitado a essa dinâmica que vem por mim, no caso do exemplo, através das categorias. Percebam como eu sou tão assujeitado a isso que eu não tenho essa autonomia. Eu não posso, por exemplo, lecionar numa aula presencial vestido com roupas que são tidas como roupas de mulher. Então, ir lá para a sala de aula, lecionar com uma blusa feminina, com uma saia e com um salto alto. Percebam que até poderia, né? Mas, na verdade, se eu fizer isso, eu vou sofrer sanções sociais. Então as pessoas vão rir de mim, vão fazer de mim chacota, vão tirar foto minha para ficar falando mal de mim nos grupos de WhatsApp. Então percebam como, de alguma forma, nós somos prisioneiros daquilo que o saber-poder me impõe. E isso, repito, está em todas as esferas da existência. Então todos nós somos, em maior medida em determinadas circunstâncias, em menor medida em outras circunstâncias, mas em todas as circunstâncias nós somos assujeitados. Assujeitados a quê? Aos saberes, poderes. E isso acaba determinando quem nós somos, a maneira que nós nos relacionamos com nós mesmos. Um exemplo disso, se eu me olho no espelho e falo assim, nossa, estou muito gordo, preciso emagrecer. Perceba que, na perspectiva Foucaultiana, a ideia de estar gordo ou estar magro não é algo que nós nascemos sabendo que somos gordos ou magros. Não, isso é uma questão cultural. Isso é decorrente de saberes poderes. É um saber poder, por exemplo, que é veiculado por meio da mídia, que vai dizer pra gente, olha, o corpo magro é esse, o corpo gordo é esse. O corpo magro é desejável, o corpo gordo é indesejável. Então percebam que isso é uma questão de poder. E nós somos submetidos, subordinados, assujeitados a esse discurso que tenta determinar como devemos viver, como devemos ser, como devemos agir,
com nós mesmos, com nossos pares, com nossa família, com nossos amigos, com a sociedade como um todo. Então, a ideia de sujeito é isso. É um sujeito assujeitado ao saber poder. É um sujeito que é produzido por essas relações de saber poder. Tentando fazer uma metáfora, é como se, quando nós nascêssemos, nós fôssemos uma folha em branco. E as relações de saber poder ao qual nós somos expostos no decorrer da nossa vida, fosse escrevendo essa folha em branco e fosse determinando, condicionando quem nós somos. Compreendido? Espero que sim. Só um último ponto antes de avançarmos, que pode ser a dúvida de muitos de vocês que estão aí me assistindo. Para Foucault, então, não existe a ideia de essência, a ideia de natureza humana, a ideia de uma verdade absoluta? Não, não existe. Não existiria uma essência humana. Então, numa perspectiva, por exemplo, do Michel Foucault, voltando à questão de gênero, a ideia de gênero, ela não é algo inerente ao ser humano. Você tem sim, percebam, genital. Você tem o genital pênis, genital vagina. Mas dizer que a vagina é da mulher, o pênis é do homem, isso já é uma construção de saber poder. Isso já é uma construção cultural. Não é algo inerente. Então, é uma construção cultural você interpretar o pênis como sendo do homem, interpretar a vagina como sendo da mulher. Não é à toa que quando a gente analisa hoje o movimento transfeminista, qual que é uma das pautas de desconstrução? Exatamente essa vinculação obrigatória. Há quem defenda, por exemplo, do movimento trans, que é possível sim ter homens com vagina e mulheres com pênis. Exatamente porque essa ideia de mulher e de homem é um discurso, é um saber poder, não é algo inerente ao sujeito, é uma imposição para o sujeito. E há pessoas que se identificam com esse discurso, que aceitam, que acolhem esse discurso. É o que nós chamamos das pessoas cisgêneras. E tem aquelas pessoas que não acolhem, que discordam daquele discurso. Por mais que a ciência fale que eu sou um homem, eu não me reconheço como homem, eu me reconheço como uma mulher. Nesse caso, seria uma pessoa transgênera. Ok? Então percebam como essa questão do discurso, ela determina, ela entranha muito e forma, em última instância, a nossa subjetividade, que faz, então, com que nós sejamos sujeitos dentro de tudo aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Então essa é a triangulação básica de todo o pensamento Foucaultiano. Por quê? Porque a partir disso, o que o Foucault vai fazer durante grande parte do seu percurso intelectual? Exatamente estudar essa relação saber, poder, sujeito em vários âmbitos da sociedade. E o nosso objetivo daqui para frente vai ser estudar essa relação saber, poder e sujeito vinculado ao campo da política, como que se formam os assujeitados no campo da política. Um último conceito também, aqui já avançando um pouco, eu expliquei para você saber, poder, sujeito, agora eu explico para vocês um outro conceito, que é o conceito de governo. O governo aqui, eu gostaria de apresentar para vocês a ideia de governo da seguinte forma. Pensem a ideia de governo como sendo uma espécie de profissionalização dessa estruturação de saber-poder. Tentando explicar de novo, né? Pensem a ideia de governo como sendo uma forma, né, ou uma profissionalização dessa estrutura saber-poder. Então, por exemplo, quando a gente pensa o Estado, né, o Estado, principalmente a partir da Idade Moderna, do Estado moderno, a gente vai ver que o Estado ele vai aprender a profissionalizar essa ideia de saber-poder com o objetivo de submeter as pessoas aos seus interesses, para garantir que a sociedade funcione de acordo com os seus objetivos, de acordo com os interesses de quem detém o poder político. Como que ele conseguiu isso? Assujeitando essas pessoas,
produzindo sujeitos que reconhecessem aquele modelo social como o melhor modelo social naquela circunstância histórica específica. E como que ele faz isso? Profissionalizando essa ideia de saber poder. Então percebam que, voltando para a nossa realidade, quando eu penso o âmbito do ensino, sala de aula, o espaço da sala de aula, a dinâmica da sala de aula, os alunos sentam na carteira, o professor fica em pé, expõe o conteúdo no quadro. Percebam que tudo isso é algo que foi planejado, é algo que foi arquitetado, é algo que foi estruturado para alcançar um objetivo. Então, essa dinâmica de sala de aula, ou como eu estava me referindo ao Estado, as coisas não acontecem por acaso, aleatoriamente. Houve quem planejou, quem pensou para que a dinâmica pedagógica, ensino-aprendizagem, acontecesse dessa maneira e não de uma outra maneira. A gente poderia pensar essa dimensão de ensino e de aprendizagem de inúmeras maneiras possíveis. Esse semestre deixou muito claro isso para a gente, né? A gente começou de uma maneira, dinâmica ensino-aprendizagem, presencial, etc. E estamos agora utilizando de uma outra metodologia. Mas percebam que as duas metodologias, seja ela presencial, seja ela à distância, ela foi planejada, ela foi arquitetada, ela foi estruturada anteriormente. Houve aí, de novo, uma profissionalização. E aí, a essa profissionalização, a gente vai chamar de governo, ou de técnicas de governo. Repetindo uma definição mais técnica, né? A ideia de governo seria aí essa profissionalização, essa sistematização, essa estruturação da dinâmica saber-poder. Porque eu profissionalizando, entendendo, arquitetando, planejando previamente como vai se dar a dinâmica saber-poder, eu consigo direcionar também o perfil de sujeito que vai ser produzido. Eu consigo direcionar os vínculos de submissão, de condicionamento que vão ser produzidos a partir da dinâmica saber-poder. E aí é o que nós vamos chamar de governo. Por que eu friso essa palavra governo? Porque essa palavra governo ela é central para a análise sociológica que a gente vai fazer. Então, quando a gente for estudar o Estado, a gente vai estudar o Estado na lógica do governo, ou seja, como que o Estado ele trabalhou, ele lidou com a produção de saberes e, ao mesmo tempo, com as relações de poder que se instituíram a partir dos saberes que ele produziu. E, no mesmo sentido, qual o perfil de subjetividade que esse sujeito, que esse Estado, que perfil de subjetividade esse Estado ele quer produzir? Né? Ou, ainda mais na contemporaneidade, quando a gente pensa uma sociedade que gira no entorno da prática econômica, da economia, da prática de mercado. Que tipo de subjetividade, que tipo de sujeito o mercado quer produzir? Ou que técnicas de governo o mercado produziu e estruturou para produzir um perfil de um sujeito específico? É exatamente essa dinâmica que a gente vai se dedicar a estudar aí nessa videoaula e nas próximas videoaulas, ok? Então, só para a gente poder organizar a ideia e acrescentando umas outras informações importantes. Voltando para a ideia de governo. Então, a ideia de governo está ligada a essa ideia de profissionalizar, de planejar, de estruturar uma dinâmica de saber-poder para condicionar os resultados que vão ser gerados na sociedade, num contexto social específico. E aí, sendo ainda mais direto, né? Que perfil de sujeito eu produzo a partir de uma dinâmica específica de saber-poder? Primeiro ponto. Um segundo ponto, que é uma consequência do que eu acabei de dizer, mas que eu gostaria de salientar para vocês, é que quando eu falo de governo, eu estou falando de um condicionamento de conduta, de produção de subjetividade, mas eu estou falando de uma técnica que recai sobre indivíduos, e aqui eu me separo, tá? Eu faço uma distinção da ideia de governo de Michel Foucault para a ideia de governo que a gente viu em tópicos anteriores à nossa matéria. Então, quando a gente estudou, por exemplo, soberania, eu disse para vocês que o governo seria aí um desenvolvimento da soberania, né? Que na atualidade não deveria falar em soberania, mas sim em governo, como alguns teóricos do Estado vão defender.
Essa é uma forma de usar a ideia de governo. Foucault, ele usa governo de uma outra maneira, com uma outra proposta. Qual que é a proposta do Michel Foucault? De entender governo como sendo essa técnica de saber poder que recai sobre sujeitos, que recai sobre indivíduos, que produz subjetividades específicas. Então, uma técnica, né, um aperfeiçoamento dessas técnicas de saber poder que recai sobre indivíduos. E para fechar esse tópico introdutório, lembrando que a partir do finalzinho dessa videoaula e das próximas, nós vamos trabalhar sempre tentando responder 3 perguntas. Primeiro, como se dá as técnicas de governo a partir de um contexto histórico, né? Em consequência, né, como que esse saber-poder ele foi articulado por essa técnica de governo. E 3, que perfil de subjetividade eu estou produzindo a partir dos 2 tópicos anteriores? Que perfil de sujeito eu quero produzir a partir dos 2 tópicos anteriores? Ok? Só para dar um exemplo disso, para não ficar muito abstrato, tá? E eu vou explicar o porquê isso mais para frente. Então, por exemplo, num contexto de capitalismo industrial, qual foi o perfil de subjetividade que foi produzido? Era aquele sujeito trabalhador da fábrica, o que o Foucault vai chamar de um sujeito dócil politicamente, útil economicamente. Então, eu precisava desse perfil de subjetividade no contexto de capitalismo industrial. Hoje, nós estamos no contexto de capitalismo financeiro, do século XX, XXI. Então, eu preciso de um outro perfil de subjetividade. Que perfil de subjetividade é esse? É o perfil do sujeito empreendedor. Então, um outro perfil. Só que para eu produzir o sujeito empreendedor, eu preciso ter técnicas de governo que produzam essa subjetividade. E para que eu tenha técnicas de governo que produzam essa subjetividade hoje, século XXI, de empreendedor, eu preciso articular os saberes, poderes de uma forma X para que eu consiga alcançar esse resultado, subjetividade empreendedora. Essas, então, são aí as reflexões introdutórias que eu gostaria, então, de passar para vocês acerca do pensamento Foucaultiano. E já se me encaminhando, né, para a parte final dessa primeira videoaula sobre o pensamento de Foucault, então eu gostaria de começar a abordagem, né, do livro propriamente dito, Segurança, Território e População, abordando, né, o que o Foucault vai perceber como o início da história das técnicas de governo, que vai se dar por meio da igreja, né, ou que vai se dar por meio do poder pastoral. Aqui, antes de eu poder falar do poder pastoral e de começar a contar uma história das técnicas de governo, só lembrando, só fazendo algumas informações, dando uns dados metodológicos formais. Primeiro, a gente está trabalhando com o livro Segurança, Território e População. O livro Segurança, Território e População, vocês vão ver que ele não foi um livro pensado para ser escrito, mas foi um livro que foi uma transcrição das aulas do Foucault. Então, Foucault era professor, um professor muito famoso, e as aulas do Foucault sempre ficavam esgotadas. Então, as pessoas transcreviam as aulas e passavam para os outros alunos que tinham interesse em assistir as aulas do Foucault, mas não conseguiam encontrar espaço na sala de aula para poder assistir a aula do Foucault. E aí esses manuscritos ficaram tão famosos que eles começaram a publicar como se fossem livros. E o livro Segurança, Território e População, na verdade, foi o curso que o Foucault deu no ano de 1978. E aí era o curso chamado Segurança, Território e População, que foi publicado com o mesmo título. Por que eu estou falando disso? Porque vocês vão ver, quando vocês tiverem acesso ao livro, que o livro ele não é composto em capítulos, mas o livro ele é dividido pelos dias de aula que ele deu um determinado conteúdo. Então, eu não tenho como passar para vocês o capítulo, né? Eu vou passar para vocês o dia da aula, que é o dia, portanto, que tem o conteúdo que a gente vai começar a abordar nas videoaulas, que é o conteúdo da aula do dia 8 de fevereiro de 1978. A gente começa por essa aula, e é a partir da aula e das próximas que a gente vai seguindo e discutindo
os temas referentes aí ao nosso conteúdo programático. Bom, gente, eu até tinha anunciado há pouco que eu ia começar o tema do poder pastoral, mas eu acredito que essa videoaula tenha ficado muito extensa. Então, eu vou rever o meu posicionamento e eu vou começar a falar do poder pastoral na próxima videoaula, tá? Eu vou deixar para que vocês reflitam sobre esses aspectos introdutórios, que tenham um pouquinho de complexidade, eu sei, então é importante para que vocês consigam aí assimilar esse conhecimento. Repito mais uma vez que, caso tenha ficado alguma dúvida, caso a minha explicação não tenha ficado clara o suficiente, que vocês podem me procurar nas atividades fórum, eu estou à disposição de vocês para que a gente possa conversar e que possa tentar sanar essas dúvidas da melhor maneira possível. Muito obrigado por terem assistido a essa videoaula e até a próxima, quando a gente começa, então, a reconstruir uma história das técnicas de governo, ou da mentalidade de governo, ou ainda, e aí eu trago um termo novo, que é a ideia de governamentalidade. Seria a mesma coisa, mentalidade de governo, técnicas de governo, governamentalidade. São 3 termos aí que têm muita familiaridade e significado. Então a gente começa discutindo o poder pastoral na próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até lá!